Desde pequena eu gostava de desenhar, era assim, minha matéria predileta. A minha avó da Alemanha sempre mandava lápis de cor, que era bem diferente dos lápis de cor brasileiros, assim, as cores eram mais fortes. E nessa exposição eu retomei totalmente a cor. Fui me aprofundando cada vez mais nesse contraste e deixar não mais as cores serem permeáveis, como era no meu trabalho nos anos 90. Agora não, tem uma linha dura e rígida quase entre uma e outra, como se fossem áreas, espaços, celas, onde uma coisa convive com a outra e ao mesmo tempo se separa da outra. Essa é uma produção assim de mais ou menos 4 anos que permitiu assim um mergulho total de novo no ateliê, que o universo da pintura é isso, assim, a vida de ateliê. Então também assim eu comecei a perceber a questão da cela, a cela nos mosteiros, a cela como um espaço que separa do mundo. Mas eu acho que a cela ela tem aspectos muito positivos se ela fosse bem explorada conceitualmente na nossa sociedade, né? Quando eu era pequena, né, eu estudei num colégio em Porto Alegre evangélico, mas estranhamente eu só me dei conta disso há pouco tempo, não é uma coisa que eu pensava durante esses anos. Era uma escola Martin Luther e essa escola tinha uma igrejinha que eu admiro muito, assim, que era assim até arquitetonicamente um projeto bastante avançado e ela só tinha uma cruz. Na igreja evangélica não tem assim as imagens dos santos, né? Mas, claro, quando eu entro numa igreja católica, a primeira vez que eu fui para a Bahia, para Ouro Preto, eu achei aquilo maravilhoso, né? Aquele universo totalmente cheio de figuras e o sofrimento dos santos. Mas na igreja evangélica não tem isso. Assim, então, eu acho que eu internalizei esse vazio, assim, a ausência de imagem. O meu primeiro trabalho, aquele pequenininho, que é essa cela quase que como um hospital, que eu escrevi em alemão, Krankenhaus, casa de doentes. Eu imaginei isso, assim, o nosso mundo como se ele tivesse doente, porque a gente destrói quase tudo para conseguir viver, né? Eu acho que tem que trazer a luz para dentro das coisas, assim, limpar tudo, né? E a partir disso continuar. Às vezes eu acho que a palavra, quando eu pinto, né, eu tenho que escrever alguma coisa porque aquilo dá uma... não deixa a pessoa, ela vai se envolvendo e daqui a um pouquinho ela tem que recuar. Um dos trabalhos, Legendas para Bergman, tem um filme que fizeram sobre ele, um documentário, onde ele fala de todo o processo criativo dele e ele fala que ele acha que ele está acompanhado pela mulher dele, a Ingrid, que já morreu há mais tempo. E ele diz que ele vê entidades dentro de casa. Então eu acho que uma pessoa que fica muito idosa, assim, que nem o Bergman, por exemplo, né, que é totalmente lúcido, criativo, nesse momento, assim, que ele sabe que ele vai se despedir da vida, o que ele fala, né, justamente desses assuntos que sempre parecem um pouco mágicos na nossa sociedade e que eu acho que eles não são mágicos, sabe? Eles são assuntos reais. E eu acho que a questão da religião, ela me acompanha realmente há muito tempo. A cruzinha de cobre, ela vai sempre lembrar, eu acho, o próprio ser humano. Bem, na época primitiva, assim, o ser humano, ele talvez nem conseguisse andar direito em pé, né? Aí quando de repente ele levanta, assim, e cruza a linha do horizonte, ele fica, assim, a coluna vertebral contra a linha de terra. E eu acho que esse momento é um momento de grande consciência. Ela também lembra o sofrimento de Jesus, assim, ela tem sangue na cruz. Jesus fez o sacrifício perfeito. Depois que ele fez o que ele fez, o mundo devia estar livre, sabe?
preparado para ir seguir adiante com os ensinamentos mais bonitos, né, que ele transmitiu. Mas só que não aconteceu nada disso. E eu acho assim que tudo isso, obviamente, está internalizado em nós. Mas eu acho que houve tantas questões assim políticas durante esses anos que foram tão horrorosas, assim, difíceis, né, que elas distribuíram um tipo de, não sei, quase de fé, assim, que através da política e da economia a gente poderia resolver tudo, sabe? O que hoje em dia a gente vê que está falindo esse sistema. Eu pensei numa arquitetura do futuro, de um futuro totalmente distante. Que, por exemplo, né, essas casinhas pequenas, elas fossem acessíveis para os seres humanos. Eu acho bonito assim, essa ideia de uma coisa mais baixa, mais agregada com o chão, viver de forma mais integrada com tudo. Eu falo do meu trabalho, mas não sei se tudo que eu falo é verdadeiro. Eu tento, tu entende? Eu falo o que sai de dentro de mim, mas eu acho que o trabalho ele não é bem o que a gente fala, sabe? Não sei explicar muito bem isso também.